Isaías 9, 1 a 7. A palavra do nosso Deus diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos nesta manhã, Senhor, celebrando o culto, este culto ao Senhor, glorioso dia da ressurreição. Num domingo como hoje, o Senhor Jesus venceu a morte, Ele que veio, a Deus, Ele que se encarnou, o verbo que se fez carne, para trazer paz aos nossos corações, trazer reconciliação contigo, pelo sangue que foi derramado na cruz. Por isso queremos te bendizer, queremos te louvar e te adorar nessa manhã, Pai. Recebe este culto diante do Senhor, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Cada louvor aqui seja entoado para a tua glória. Abençoa a tua palavra, teu servo que vai trazer a mensagem hoje, capacita pelo teu Santo Espírito, que possamos sair daqui edificados, ó Deus, com os nossos corações, com a alegria que vem do teu Santo Espírito, Pai, celebrando esta data tão preciosa, para a honra e glória do teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos adorar o Senhor esta manhã, lembrando desse dia tão feliz que Ele veio a nós. Ó vem, Emmanuel, redime o povo de Israel, que geme em triste exílio e dor, e aguarda crente o sombras do temor e vence toda morte e dor. Dai glória a Deus, Emmanuel, virá em breve a vem semente de Jessé, e aos filhos teus renova a fé, nos guia até o divino lar, onde a miséria não vai triunfar.
ó acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. Glória
Amém. Glória a Deus. Como os cânticos nos elevam e fazem com que nós olhemos para aquele que nunca devemos deixar de olhar e colocar os nossos olhos no nosso Deus e no nosso Cristo. Que esses cânticos possam realmente trabalhar em nós como palavra viva nos nossos corações, elevar não só hoje, mas todos os dias. A palavra diz que é dessa forma que nós somos cheios do Espírito, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então que seja assim, não só aqui, nas nossas casas, nossos lares. Então, glorioso domingo, dia do Senhor, em que nós lembramos aqui, ou fazemos referência ao Natal, e dia gracioso para nos lembrarmos de tantas coisas, há tanto a dizer, irmãos. E esse sermão aqui, como tantos outros, não foi fácil também, porque tem tantas coisas que poderíamos falar. Mas nessa manhã, vamos nos ater a esse texto, que eu gostaria de ler novamente com os irmãos, mais uma vez. Texto do profeta Isaías, capítulo 9, versos de 1 ao 7. A palavra do Senhor diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Vamos orar. Pai Santíssimo, Senhor eterno e bendito, nessa manhã, mais uma manhã, dia do Senhor, viemos aqui e nos ajuntamos como igreja, como corpo, como família, Senhor, Tua, como aqueles, Senhor, que Tu, por meio de Cristo, tem nos trazido, tem nos ajuntado a Ti. E dessa forma, Senhor, nessa manhã, suplicamos e pedimos a Ti que nos ajude mais uma vez a compreendermos a Tua palavra, não pelo nosso próprio coração, não por nós mesmos, mas por meio do Teu Espírito Santíssimo. Faz com que eu, aqui, pregador, nessa manhã, possa pregar fielmente a Tua palavra, Senhor, e pelo Teu Espírito, não por mim mesmo. E aqueles que ouvem, ouçam também, compreendendo pelo mesmo Espírito, tendo a revelação da Tua Santa Escritura e sendo, Senhor, mudados, transformados no interior, no íntimo da alma, do ser, no profundo do coração. Que seja vida para as nossas vidas, que seja assim a Tua palavra hoje, nós agradecidos imensamente a Ti, oramos aqui, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Como é que está o som? Ainda bem agora? Melhorou um pouquinho? Então,
Ainda tem um. Amém. Então, irmãos, Natal, palavra do latim, que é natalis, que significa relativo ao nascimento, que também é derivada do verbo nascor, que significa nascer. Naturalmente, existem muitas maneiras de abordar o tema do Natal. Nós, ou a maioria de nós, já ouviu muitos sermões a respeito de Natal. E nessa manhã eu quero falar a partir da mensagem que lemos em Isaías 9, de 1 a 7. Eu coloquei aqui o título da mensagem, ou no título da mensagem, ou tema dessa mensagem, a frase em latim, post tenebras lux. Esse foi o lema de João Calvino, quando ensinando em Genebra, ou, na verdade, se tornou o lema dos reformadores. Se formos visitar Genebra hoje, e você e eu fomos ao Muro dos Reformadores, estará escrito esse lema e o que ele representava no tempo da Reforma. E, na verdade, representava que depois de um período de longa escuridão, em que a palavra de Deus, a fé evangélica estava obscurecida, Deus, por intermédio da Reforma, traz luz ao povo, no caso ali, europeu. Mas aqui, um ponto que eu quero deixar, e um ponto que eu acho que é muito importante desde já, deixar claro e destacar, e que fique para a nossa meditação já de início, é que essa luz, ela não foi encontrada por estes. Ela foi trazida, ela foi emanada, ela foi emitida pelo próprio Deus, pelo Deus maravilhoso que reside em sublime luz, lugar, como diz a Confissão de Fé Batista de 1689, lugar em que nenhum homem pode acessar. E o texto que eu quero tratar nessa manhã, olha exatamente para isso, olha para a luz, olha para a luz. E aqui o verso 1, nós já temos, os irmãos podem acompanhar, verso 1 do capítulo 9, que diz, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar. Além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Zebulon e Naftali, regiões situadas na fronteira a nordeste da Galileia e a oeste do rio Jordão. Se olharmos o mapa de Israel, eles estão acima, norte, e lateralmente, paralelamente, rio Jordão no meio, um pouquinho abaixo, e ali seriam as primeiras localidades a sofrerem com a invasão do rei da Síria, como é relatado em 2 Reis 15, 29, que diz assim, nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou Ijon, a Abel Bet-Maca, a Janoa, a Guedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, a toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria, marcando ali o início de dias terríveis para Israel. O teólogo R.J. Tasker e tenta no seu comentário deixar um pouquinho mais elucidada essa questão da localização, falando assim, Mar da Galileia, no distrito antes conhecido como Zebulon e Naftali, agora incorporado à área circular mais ampla, conhecido como Galileia. E a respeito dessa região, o que está sendo dito aqui é que no passado ela foi humilhada, mas no futuro será honrada.
Os primórdios, então, desse futuro estão profundamente rasgados no passado. As áreas aqui, como falamos de Zebulon, Naftali, essa parte da terra, por razões geográficas, eram especialmente mais vulneráveis à influência e domínio gentílico. Daí também a designação Galileia dos gentios. E é importante também destacar que essa região foi destruída de maneira mais severa durante as guerras sírias. Então, assim, o lugar das trevas mais densas, como Isaías coloca, é o lugar onde ele vê a luz da alvorada. Ele vê a redenção, ele vê o acender-se dessa luz, primeiramente. O povo que andava em trevas é primordialmente o povo que habitava, então, nessa região mencionada aqui. Mas, a partir dessa declaração, nós vemos o contraste, que é a profundidade dos efeitos dessa luz, e que vão ser detalhados posteriormente nos versos 3 a 5. Mas por que é importante introduzir esses elementos da região? Dessa região onde os eventos são preditos. Porque é para esse contexto de trevas e dor, de dias terríveis para Israel, que o profeta está olhando. E ao mesmo tempo que relata um acontecimento, um fato do seu tempo, Isaías olha para frente. Profetizando, olhando, como diz ele, para o último tempo. Verso 1 ainda, estamos aqui. Ele diz, então, sim, por meio dessa passagem nós podemos saber que estamos nos últimos tempos. No tempo de Isaías, uma região tomada de morte por causa da invasão assíria. Mas nos tempos de Jesus, nos tempos do Novo Testamento, o relato se fixa não somente na região geográfica, mas na condição do coração dos seus moradores. Sim, foi nesse contexto de últimos momentos do mundo, então, que Isaías nos revela que será marcado por uma glória, uma luz, não apenas uma luz que ilumina como luz de raios de uma lâmpada, mas uma luz que clareia o entendimento, que dá vida ao coração, aquele coração morto em seus delitos e pecados, chama para fora o morto por vida, como Jesus chamou Lázaro da tumba, da morte. Assim, ilumina com vida. Nós sabemos quem é a luz. Nós sabemos. Essa profecia aponta para o ministério do Messias na Galileia. Mateus capítulo 4, versos 13 ao 16, e vai falar sobre isso. Onde ele proclamou o Evangelho. Mateus, em seu Evangelho, nos relata e testifica, ele faz um pequeno detalhamento do que aconteceu. Jesus, depois de saber da prisão de João Batista, sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. E por que ele foi morar em Cafarnaum? Vamos ler o relato de Mateus, capítulo 4, a partir do 12 até o 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. É por isso que ele foi morar em Cafarnaum. Mateus olha para aquela situação, Jesus se deslocando de Nazaré para Cafarnaum, então ele diz, ali se cumpriu a profecia que o profeta Isaías havia falado. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E verso 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é nesse contexto em que Cristo começa o seu ministério que se cumpre essa profecia na região da Galileia. E quando aquele que preparava o caminho do Senhor foi preso,
quando aquele que testificava da luz não pôde mais falar, então a própria luz veio para falar, para proclamar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas essas pessoas dessa região e dessas cidades que estão na região da sombra da morte, e que relata Isaías e confirma Mateus, é a estes que ele veio. É esses que vêm à luz. Como ele diz no verso 2, o povo que estava em trevas viu, não apenas a luz, viu grande luz. Grande luz. João, capítulo 1, versos de 1 a 5, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ainda o verso 9 do mesmo capítulo 1, diz assim: a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. E sabemos, nós sabemos de quem estamos falando aqui, e sabemos quão grande luz ele tem. Sabemos que ele vem para iluminar, não apenas, de novo, com raios de luz, mas para iluminar com esclarecimento, com dissipação das trevas, dissipar ou tirar a opressão daquilo que nos oprimia, da dor que nos afligia, da morte que nos tomava, da prisão que nos prendia. João capítulo 8, o Evangelho de João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá em si a luz da vida. Você segue a Cristo, você segue Jesus, ele diz: está em você a luz da vida. Está em nós a luz da vida, porque ele é a luz do mundo. E o que fica então até aqui, irmãos, para nós? Qual é a aplicação disso tudo para nós até agora? Assim como a luz de Cristo dissipou as trevas da Galileia, ele continua a iluminar os corações daqueles que andam na sombra da morte. Ele ilumina para que possamos andar em arrependimento. Olhar para nós mesmos, e trazer luz nas trevas do nosso coração. Quando somos invejosos, quando somos egoístas, quando somos avarentos, quando somos contenciosos, quando somos arrogantes, quando somos presunçosos, quando somos soberbos, ele está lá. Ele está lá para iluminar o seu e o meu coração e declarar o pecado, para que você e eu possamos pedir, clamar por perdão. Nos arrependermos e voltarmos do caminho da maldade. Os ímpios não podem fazer isso. Irmãos, os ímpios não podem fazer isso. Eles encontram somente culpa. Os ímpios somente culpa encontram no seu caminho e dor, e aumentam os seus pecados, fazendo outros pecados, para tentar sanar a culpa do pecado anterior. E é assim que eles andam, de pecado em pecado, caminhando para as trevas, estando em trevas e caminhando para o inferno. E quais são os efeitos propriamente mais declarados dessa luz em nós, que Isaías traz aqui? Qual o efeito supremo? Veja o que ele diz a respeito desses efeitos dos versos 3 a 5. Ele diz: tens multiplicado este povo. Tens multiplicado esse povo, alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas, porque toda a bota com que anda o guerreiro
no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Essa luz, ela destrói o jugo, a opressão, o medo. Essa luz, ela termina com a guerra, ela elucida a mente e o mais profundo do ser. Deus cumprindo a promessa que fez a Abraão de encher a terra de seus descendentes, os descendentes espirituais, os descendentes segundo a fé. E esse povo que vimos em Romanos 9, em que Deus escolhe os seus, e aqui, como diz Isaías, multiplica esse povo. E ele segue, e a alegria lhe aumenta. Ainda ele diz, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. É uma alegria de abundância, irmãos, uma alegria de providência, é uma alegria de provisão, é uma alegria de suprimento. É isso que ele está dizendo. Ele os multiplica e aumenta a alegria, porque eles estão alegres porque veio abundância, suprimento, consolo, proteção. A mesma alegria que eles encontram, então, aqui ele dá o exemplo da colheita farta que recebem, das festas da colheita, quando vendo aquilo que plantaram, o Senhor fez brotar e trouxe alegria no coração deles, porque terão mantimento, terão o que comer, o Senhor os sustenta e os guarda. E essa mesma alegria, o profeta tenta fazer esse paralelo, e eles vão repartir os despojos, como quem ganha a guerra, a alegria de quem ganha a guerra, e aquilo que ficou do inimigo agora é deles. É deles. O próprio Deus lhes deu, e essa alegria rompe. Ele diz, eles se alegram porque foi quebrado o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Ele despedaçou o pesado jugo que Israel havia carregado. Como se fosse Israel carregava esse jugo como um burro de carga. Sofrimento e dor. Despedaçou também a vara com que eram açoitados, o cetro do opressor de poder. Aqui o profeta olha para a batalha contra os midianitas. E que batalha o profeta encontra? Que local de alegria ele pode encontrar para fazer referência, tão gloriosa referência e alegria, quanto em Juízes 7, na batalha dos midianitas, onde Gideão ganha a guerra com apenas 300 homens. 300 homens, mostrando o poder e a glória com que foram libertados, ou de quem foram libertados. O profeta tenta fazer esse paralelo que seja compreensível para que seus leitores entendam que alegria que rompe quando a luz vem e ilumina. É isso que o profeta está tentando fazer. Ele diz ainda, vão para o fogo agora todas as últimas botas militares e todas as vestes manchadas de sangue, todo equipamento de combate, por meio dos quais o poderio do mal dos seus inimigos causava injustiça e violência para triunfar. O reino de paz proclamado chegou. É isso que ele está dizendo. E ele é descrito aqui, antes de tudo, como um estado de coisas em que o povo do Senhor foi libertado da opressão. Ele diz que tudo que foi usado para a batalha será aniquilado. Verso 5. Não há mais necessidade de batalhas, de guerras. O inimigo não se levantará mais. Ele não mais tem poder para guerrear. Ele foi sepultado. Ou seja, então, olhando para nós, o pecado não terá mais poder sobre você. Da morte não teremos mais medo. Os nossos inimigos são os inimigos do Senhor. E Ele guerreia, e Ele os destrói. E qual é, então, o que trazemos de aplicação para nós aqui, do que vimos até então? Em Cristo, experimentamos uma alegria que vem
da redenção e da certeza de que Ele nos liberta do jugo do pecado. E assim, irmãos, devemos exultar de alegria. Alegria. Assim exultamos porque não encontramos mais remorso e desolação ao sermos iluminados no coração, não. Não há remorso e desolação como quem não acha a saída. Pelo contrário, nós encontramos a saída. Encontramos a alegria que toma a alma, que extravasa o coração. Essa alegria que faz com que o profeta, como exemplo do profeta Abacuque, fale o que falou. E nós conhecemos esse texto, mas pensem, reparem, façam esse paralelo, essa alegria com o que a boca de um profeta, de um homem pode dizer. Como ele pode ver a vida? A perspectiva da alegria que o Senhor dá. Ele diz assim, Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 18, um texto extremamente conhecido dos irmãos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, o que ele diz? Eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. A alegria por ser iluminado a mente, entender os propósitos, desígnios, Deus vem sobre nós com uma luz que nos traz a clareza da nossa condição e a saída gloriosa para a nossa derradeira condição. E assim nós caminhamos, alegres. Mas o que realmente trouxe essa alegria? Sim, ainda não foi revelado pelo profeta. Aqui no texto, ele está nos mantendo em suspenso. Seus leitores estão em suspenso, ainda não foi revelado o que traz. Nós sabemos, nós aqui de novo, sabemos quem é o autor dessa alegria, mas os leitores do Antigo Testamento não. Isaías está falando dos efeitos, antes de falar de quem providencia todos os efeitos. Todas as consequências dessa alegria e libertação da sombra da morte. Quem providencia salvação e redenção do povo, e aqui em especial aos judeus e Israel, mas não somente. Como vimos em Romanos, os gentios, nós estamos nesse contexto. Então Isaías vai nos contar por que tudo isso acontece. Qual é a fonte, qual é a raiz da alegria, da multiplicação do povo de Deus, quem e onde está firmada essa alegria e garantia de sermos livres do opressor e da opressão, quem nos dá a garantia de que a guerra acabou, quem nos conduz em paz para a paz, quem nos conduz em descanso para o descanso. Então o verso 6 vem, glorioso verso 6, que diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E eu sei, irmãos, todo Natal você deve ter ouvido alguma mensagem a respeito dessa passagem. Ou quase todo Natal. Ou em vários, não sei. É uma repetição desses relatos, muitas vezes, e desse texto. Sim, nós devemos ouvir. Devemos incessantemente e guardar essas repetições no coração e vivê-los por meio de uma vida santa e piedosa. É por isso que devem ser repetidos. Devemos ser lembrados, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Ele diz que nós devemos ser lembrados recorrentemente de certas coisas. E Ele nos manda recorrentemente nos lembrarmos de sua morte até que venha. Paulo diz que a repetição que ele faz de certas coisas é segurança para nós. Sim. Então aqui vai mais um texto de segurança.
Você e eu devemos ser lembrados que não fomos nós, mas Ele que produziu tudo isso. Devemos ser lembrados que Deus nos amou de uma forma tão grande, de uma maneira tão extraordinária, inabalável. É isso que nós temos que lembrar. O que estamos lendo em Isaías 9 foi o que Pedro relatou em sua carta. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Esses que escreviam a respeito, irmãos, ansiavam ver o dia, ansiavam ver o momento, a circunstância, queriam ver a tão grande salvação que Deus anunciava. Então Isaías, como mais um desses que ansiava ver e saber, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele veio. Ele veio. Enfim, ele veio. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lembram-se, irmãos, o que vimos no último sermão de Romanos 10, pontualmente no verso 6, que dizia assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo. Ele veio. Está falando da incredulidade daqueles que pensavam que teriam que ir buscar, que fazer alguma coisa heróica e gloriosa para que viesse o Redentor. E ele está dizendo: não, ele veio. Ele veio, um filho, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Lembremos da história de Simeão, Lucas capítulo 2, versos 25 a 29, Simeão, como Lucas diz, esse era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito revelou a ele que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, movido pelo Espírito, ele vai até o templo onde os pais de Jesus o trouxeram o menino para fazer o que a lei ordenava. Então Simeão tomou nos braços o menino e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. E o verso 32, luz para a revelação aos gentios. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Os incrédulos é que não podem perceber, os gentios e os ímpios não podem ver, mas nós sim podemos ver. Nós sabemos. Ele veio, um menino nasceu e nos foi dado. Lembram-se aquela luz que falamos da reforma? Ela foi dada, ela não foi encontrada. Ele veio em nosso favor. Ele se esvaziou e se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, diz Paulo em Filipenses. Ele se humilhou e veio derradeiramente. E Isaías diz que ele é maravilhoso conselheiro. O que quer dizer isso? Sua sabedoria divina guia seu povo. Conselheiro perfeito. Conselheiro perfeito. Isaías ainda no capítulo 11, verso 2, ele vai dizer: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
maravilhoso conselheiro. Ainda ele diz Deus forte, ele é poderoso Deus para salvar. Deus poderoso para salvar. Salmo 24, verso 8. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Jesus é o Deus forte que luta e vence por seu povo. Isaías continua dizendo, Pai da eternidade. Ele é a fonte da vida eterna. Ele é o gerador da vida eterna. Por meio dele temos a vida eterna. Por meio da ressurreição temos a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 a 12, diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem nada. Desculpe, não tem a vida. Não tem a vida. A eternidade é encontrada exclusivamente em Cristo. E por fim ele diz, príncipe da paz. Ele traz paz entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E nós vamos lembrar de Romanos capítulo 5, verso 1 também, que ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Cristo estabelece paz entre Deus e os homens através da sua justiça, da justificação que ele promove. Mas por que ele deve ter todos esses atributos e predicados? Isaías tentou, não conseguindo colocar um nome apenas, em um nome, todos os atributos necessários, ele nos falou desses 4 atributos. E esses 4 atributos são necessários, diz o verso 7, para que se aumente o seu poder e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O que o anjo diz a Maria a respeito do menino, ou do ente santo que nasceria, em Lucas, capítulo 1, verso 31 a 33, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Agora, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Haveria, por causa dos seus atributos, dos seus predicados, o aumento do seu governo, seu poder e autoridade, que já são dele, mas ainda se consumará em um reino eterno. Abacuque ainda também diz, capítulo 2, verso 14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías traz e recobra que assim se cumprirá a promessa quanto ao reino eterno, perpetuará o reino sobre o seu povo por meio da descendência de Davi. E nós vemos em Apocalipse 11, 15, ele diz ali, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 12, verso 10, então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E ainda para nos lembrarmos, Filipenses 2, verso 9 ao 11, ele diz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E quanto à justiça e o juízo que firmam
que são o que firmam mediante a justiça e o juízo, desde agora e para sempre, ele estabelecendo por meio destes justiça e juízo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer deixar claro que o transgressor não ficará sem punição, e ele fará justiça sobre todo o pecado. E assim, por ter feito justiça pelo pecado dos que são os seus, ele os recolherá para o gozo e alegria do Pai e do Filho. Firmará seu reino desde agora e para sempre. Eternidade, como diz Paulo, sem comparação. Não temos como comparar o tempo presente com o que virá. Em Apocalipse 15, versos 3 ao 4, diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vejam, irmãos, e aqui, por fim, quem garantirá essas coisas? Quem sustentará essas coisas? Isaías diz: o zelo do Senhor dos exércitos, como quem vem em batalha, esse sustentará todas as coisas. Todas essas coisas. A realização deste reino não depende de esforço humano, mas do próprio zelo do Senhor dos exércitos. Como Isaías 46:10 diz e afirma: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Olhem que segurança. Farei toda a minha vontade. Nada ficará para trás. Nada impedirá que tudo que eu quero e decretei se cumpra. Quem garante tudo isso e que faz acontecer, quem ratifica e chancela, dizendo que Ele mesmo se entrepõe e Ele mesmo cumprirá, nada vai mudar os seus decretos. Nada frustra o que Deus já consumou na eternidade. E o que tudo isso, como isso tudo se aplica a nós hoje, irmãos? Como tudo isso faz sentido? Ao celebrarmos o nascimento de Jesus, reconhecemos que Ele é a luz. Ele é a luz que ilumina o nosso interior, a nossa alma, o nosso coração, o profundo do ser, e que fomos iluminados por tão grande luz, e que perscruta o profundo do ser e da nossa alma, e que sabe tudo. Fomos encontrados por essa luz, e agora andamos como que resplandecendo a luz daquele de quem recebemos. Lembrem-se do que Cristo diz a Paulo na estrada de Damasco. O que ele diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem Paulo perseguia? Nós! A igreja, aqueles que estavam fugindo por todos os lugares, sendo presos em casas, arrastados por Paulo. Paulo, por que me persegues? Então a nossa relação profunda com Ele, onde nós emanamos a própria luz que Ele emite. Agora andamos como quem resplandece essa luz. E também somos chamados à alegria, por tão gloriosa, tão grande, tão absoluta e completa salvação. Por tão grande amor, do qual nenhum de nós
em momento nenhum, em nenhuma medida, merecedores. Nós nos alegramos dessa grande salvação. Nós vivemos por essa grande salvação. E ainda somos chamados a confiar em sua alegria, em sua sabedoria, aliás, e depender de seu poder. Confiar na sua sabedoria, depender do seu poder e viver na paz que Ele proporciona, como cidadãos do reino de Cristo. Somos chamados a refletir sua justiça e paz, vivendo com esperança na plenitude do seu governo eterno. Devemos aguardar com confiança, devemos nos alicerçar na esperança do nosso Deus, do nosso Cristo. Então, irmãos, indo para o final aqui, esse é um mês em que temos inúmeras oportunidades. Inúmeras oportunidades. Por um lado, um mês e um momento tão alegre, especial. Por outro, algo tão triste e tenebroso. Por um lado, recebemos felicitações de Feliz Natal. Por outro, sabemos que as pessoas que falam isso provavelmente não sabem o que dizem. Não têm ideia das implicações dessa felicidade ou do tipo de alegria que deveriam estar em seus corações, mas não estão. Na verdade, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a verdade que nos circunda. E é a verdade que nós encontramos esse mundo, e quando saímos hoje daqui, nós vamos encontrar essa mesma verdade, infelizmente. Cristo pregou arrependimento, e nós sabemos que muitos não se arrependem. Muitos. E que nesse Natal, e essa deve ser a nossa oração e súplica, e nossa atitude, que nesse Natal, cada um de nós possa abrir a sua boca e falar de Cristo, pregar Cristo, pregar o Evangelho de graça, de alegria, de favor, como vimos aqui, essa alegria de vitória de guerra, essa alegria de exultação no suprimento, na provisão que Ele dá, tanto para a alma como para o corpo. Esse Deus que nos carrega e nos conduz em segurança para a segurança, em paz para a paz, em descanso para o descanso. Pregue, fale, não se cale. Não fique esperando demais o momento. Diga. Essas pessoas precisam disso. Tenha misericórdia, compaixão e pregue tão grande salvação. Então, realmente seremos luz e sal nessa terra, para a glória de Deus Pai. Amém? Quero finalizar então com Apocalipse 21, 2-3, falando de Jerusalém, da cidade santa, celestial. Diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Post tenebras lux. Depois das trevas, luz. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, ouvimos mais uma vez a Tua santa palavra. Senhor, fixa ela em nosso interior, em nosso coração. Dá-nos, Senhor, a percepção, o entendimento, a clareza de que Cristo veio, Ele nasceu,
Ele veio, Senhor, e se humilhou, e veio e se entregou pelas nossas vidas. Dá-nos a graça de termos essa realidade, Senhor, sempre presente, nunca ausente, sempre constante, ó Deus, na nossa caminhada, diante dos nossos olhos, para que andemos, Senhor, ó Deus, constrangidos, sabendo aquilo que somos, mas alegres, sim, alegres porque encontramos aquele que nos encontrou, porque encontramos aquele que nos iluminou, porque fomos encontrados pela luz, e ela iluminou o caminho, nos mostrou o caminho para a cidade celestial, para a morada do Pai, para junto do nosso Deus e Senhor, para a mesa do Cordeiro. Sim, Senhor, obrigado, Senhor. Que nós andemos alegres, sim. E tenhamos compaixão, Pai, nos dá compaixão pelos perdidos, para que busquemos, para que falemos com intrepidez e ousadia, que o Teu Espírito esteja conosco, Senhor, por favor, te pedimos que busquemos os perdidos. Que esse Natal seja, Senhor, para lembrarmos de tudo isso e andarmos, Senhor, como realmente somos, súditos de um Senhor, do único Deus e Salvador, cidadãos da cidade celestial, alta e altíssima, o lugar das Tuas moradas, aqueles, Senhor, que Tu queres junto de Ti, para a nossa alegria e para louvor da Tua santa glória. Assim oramos aqui nessa manhã, agradecidos em nome e através do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar, falai pelas montanhas.
As vozes. Fala pelas montanhas, os montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu. Fala pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu. Nasceu na estrebaria, o grande Rei dos céus, eterno prometido, Jesus Filho Deus. Fala pelas montanhas, os montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu. Nos campos os pastores ouvirão com temor os anjos que cantavam em glória e esplendor. Fala pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu. E nós que conhecemos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e vem para salvar. Fala pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu. Fala pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu. Que Cristo já nasceu. Que Cristo já nasceu. Glória a Deus. Graça. Quanto mais pertinente, né? Falai pelas montanhas, pelos montes, por todos os lugares, né? Que Ele veio. Ele veio. Ele é a luz do mundo. Ele é a nossa luz. Que nós lembremos, e não só lembremos, impactemos as vidas ao nosso redor com essa mesma luz que nos foi dada, que nos encontrou na estrada dos nossos dias. Que seja essa graça, irmãos, que esse Natal, que esse final de ano seja uma bênção realmente para todos nós e que possamos cumprir esse chamado, essa ordem do Senhor, do ide, do pregar, né, com alegria e aproveitando esse tempo maravilhoso que é o Natal. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, bem como a bondade de Deus e a sua misericórdia, sejam com todos nós. Amém, amém e amém. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.